Pessoal, eu fui na rua perguntar para as pessoas como é que elas fazem o descarte de lâmpadas e as respostas me surpreenderam bastante, porque apesar delas terem boas intenções, não estão fazendo o descarte de forma correta. Vamos assistir. Sendo bem sincero, como é que você faz para descartar lâmpadas quando elas queimam? Eu jogo no lixo normal. Não coloca nem numa caixinha de leite? Numa caixinha sim, mas não normal assim. Eu coloco uma caixinha de papelão dentro, pra colocar no lixo. E aí coloca no lixo comum? Lixo comum, qualquer um. Jogo no lixo. Direto assim? Sim, sim. Eu sei que tem uma forma adequada de fazer, mas eu não sei qual é, jogo no lixo mesmo. Estão todos em casa ainda esperando um lugar para descartar, nunca encontro. Tem um ponto de coleta específico para isso, porque é poluente, né? Mas eu não sei exatamente onde é que é na cidade. Lá em casa a gente junta várias lâmpadas e aí coloca dentro de uma sacola e coloca dentro do lixo, assim, que é melhor, que dizem que os lixeiros não vão cortar as mãos, porque como vai ser um lixo dentro do outro lixo, fica menos perigoso, né? A gente bota em caixinha pra não machucar quem vai recolher, né? Mas só isso. Eu vou ser bem sincera, eu jogo... Eu boto dentro de uma caixinha assim e jogo fora. E se eu te dissesse que não é a maneira correta, você acreditaria? Acredito. Mesmo colocando numa caixinha para o lixeiro ele não se cortar, ou mesmo colocando num lixo reciclável comum, o certo não é isso. Existe uma maneira diferente de reciclar essas lâmpadas, porque aqui dentro tem vários metais pesados, tem o mercúrio, tem vários componentes, e isso pode ser prejudicial ao ambiente. Então mesmo colocando num lixo que a gente chama ele de reciclável, ele vai acabar indo no lugar errado. O jeito é encontrar um coletor da Reciclos, que é um coletor especializado em coleta de lâmpadas, onde eles fazem o que a gente chama de logística reversa. Eles pegam essa lâmpada, levam novamente para desmanchar, separar todos os componentes e fazer a reciclagem correta aí deles. Porque aqui dentro tem mercúrio, a gente sabe, né? Isso, pode escotar em qualquer lugar. Aqui é a Célia é bióloga também, é isso? Sim. Barbaridade. Sabia ou não sabia então? Não conhecia sabia. nenhum. É legal porque agora a gente sabe disso e faz bem pro meio ambiente, né? Tá bem, agora eu vou ficar bem mais informada. Olha, esse é o segredo, pessoal. O segredo é, não sabia, mas agora eu sei. Obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. De volta ao estúdio e, em definitiva, eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz o descarte adequado de lâmpadas. Vocês viram que muitas pessoas até sabem que não podem jogar as lâmpadas no lixo comum, mas ficam um pouco confusas quando são questionadas, né? Quando eu pergunto onde descartar, qual é a forma correta. Mas calma, eu estou aqui para isso, vou mostrar para vocês. Então imagina que vocês, obviamente, têm lâmpadas aí que queimam, ou talvez tenham lâmpadas guardadas para descartar. Seus problemas acabaram. Entrem no site reciclos.org.br. Essa é a página inicial. Aqui vocês vão procurar a aba Onde Descartar, que fica aqui em cima. Clicando na aba Onde Descartar, vai aparecer aqui esse mapa e esse buscador, onde você vai digitar o seu endereço, ou o seu CEP, ou a sua cidade. Vamos colocar aqui São Paulo. É claro que em São Paulo terão muitos pontos onde vocês podem entregar estas lâmpadas, tá? Então, olha só, vamos pegar um aleatório aqui. Estamos aqui Itaim Bibi. Clicando aqui, ó, Casa Osvaldo. Aí vocês vão ver o endereço certinho. Se vocês clicarem aqui ver rotas, ele vai abrir no mapa, aí você digita o seu endereço e vê como chegar lá de forma muito simples. Ah, mas professor, eu moro em Manaus. Vamos para Manaus, então, olha que maravilha. Aí vocês vão encontrar os pontos onde tem em Manaus, encontram um mais próximo à sua casa, e por isso que eu já recomendo colocar aqui o endereço da sua casa, né? Pessoal, fica mais simples de encontrar. Às vezes tem um aqui do lado e você não sabia. Então, com as lâmpadas aí, botando em... As pessoas até chegam, vou colocar numa caixinha de leite, vou colocar num lixo dentro de outro lixo. Ou seja, as pessoas querem fazer o bem. Então não custa nada. Se tem uma lâmpada, não põe ela no lixo comum. Não custa nada. Junta 1, 2, 4, 5 lâmpadas numa caixinha, num lugar seguro, para elas não quebrarem, né? E quando vocês forem passar próximos a esses pontos, leva elas, descarta lá. Mas calma. Eu vou mostrar agora o motivo disso e outras informações importantes. Eu vou mudar aqui então, fique atento. Pessoal, eu vou aprofundar um pouco para vocês o motivo pelo qual não pode jogar lâmpadas no lixo comum. Algumas pessoas acham que não teria problema, porque é um vidro e alguns metais que tem aqui. Qual o problema? É que não é só isso, a lâmpada tem vários componentes que, se chegam no meio ambiente, se tornam prejudiciais, tá? Por isso que a gente não pode colocar ela no lixo comum. Eu insisto, pessoal. Quando a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente, às vezes a gente pensa que é algo muito difícil, muito complicado, que somente o governo pode fazer e nós só observar. Não, nós podemos ser pessoas sustentáveis e levar essa sustentabilidade para outras pessoas. Então essa é uma informação
que no momento que você aprende, você vai falar para o vizinho, para o irmão, para o pai, para a mãe, vai falar para todo mundo. E essa informação se propaga. E quando nós vivemos em uma cidade ou um país onde as pessoas pensam coletivamente na sustentabilidade, nós vivemos num mundo, num país, no caso, melhor. Então, olha só, as lâmpadas, sobretudo a lâmpada fluorescente, que é um grande problema, possuem vários componentes e um deles é chamado mercúrio. O mercúrio é um metal pesado. Eu vou dar o exemplo do mercúrio, tá? Então, olha só, se esse mercúrio chega no meio ambiente, ele cai nas cadeias alimentares. Bom, a cadeia alimentar é como os seres vivos se relacionam na questão do alimento. Então imagina que a lâmpada foi descartada de forma correta, não foi lá no coletor da Reciclos, né? Foi no meio ambiente, coisa errada. Esse mercúrio, ele acaba chegando, imagina, num rio, mas pode ser no chão também, pode ser, enfim, em qualquer lugar. Aqui vivem peixes. Os peixes acabam incorporando esse mercúrio no próprio corpo. Esse metal pesado, tá, o mercúrio, que é o metal pesado, a gente não consegue destruir ele, degradar ele no nosso corpo, porque nós não possuímos enzimas. Quando a gente come um pãozinho, a gente tem enzimas já na boca, amilase salivar, para quebrar o amido do pão, e a gente digere ele. Mas o metal pesado nós não conseguimos metabolizar, nem nós, nem nenhum ser vivo. Então ele fica incorporado no corpo desses organismos. E ao longo do tempo, quanto maior é o tempo de exposição, maior vai ser o acúmulo desse metal no corpo e, portanto, maior vai ser o problema. Agora, olha só, isso é chamado de bioacumulação porque é o acúmulo ao longo do tempo no tecido dos seres vivos. Só que o problema vai muito além. Porque como é um metal pesado que nem eu, nem você, nem nenhum outro ser vivo consegue digerir, ele acaba sendo passado para outros níveis tróficos, para outros grupos de seres vivos. Então imagine que uma plantinha acabou absorvendo mercúrio. Essa planta agora serviu de alimento para o gafanhoto. E o gafanhoto se alimenta da planta. Então o metal pesado, esse mercúrio que estava na planta, agora está no corpo do gafanhoto. Mas esse gafanhoto não comeu uma plantinha, comeu 10, 100 plantas ao longo da vida. Então um único gafanhoto tem aproximadamente 100 vezes metal pesado do que apenas uma plantinha tinha. A mesma coisa para o próximo nível trófico. Esse passarinho não come um gafanhoto ao longo da vida. Come dezenas ou centenas. Então ele vai ter muito mais metal pesado. E essa ave de rapina aqui vai se alimentar desses passarinhos, mas não come um passarinho ao longo da vida, come vários. Então quanto maior é o nível trófico, maior é o problema, porque o mercúrio em grandes quantidades causa sérios riscos para a saúde daquele ser vivo. E nós, pessoal, fazemos parte da cadeia alimentar. Então, por mais que nós não estejamos naquele ambiente poluído, por mais que nós não estejamos bebendo aquela água que tem mercúrio, ela pode chegar até nós pela cadeia alimentar, sem a gente nem perceber. E nós estamos incorporando um metal pesado no nosso corpo que vai se acumular ao longo do tempo e que pode trazer sérios prejuízos para a nossa saúde. Então, esse aqui, pessoal, é o coletor da Reciclos. Esse aqui que você encontra em mercados, em lojas de construção, no site da Reciclos que eu mostrei para vocês onde fazer a busca. Então vocês vão colocar o endereço mais próximo lá, vão ver, tem nesse supermercado. Pô, tu já vai no supermercado, então leva as lâmpadas numa caixinha e descarta. Você vai colocar as lâmpadas aqui. E quando esse coletor estiver cheio, o que acontece? O pessoal dessa loja, né, desse mercado, dessa loja de construção, vai ligar e a Reciclos vai lá buscar para fazer o que chamamos de logística reversa. Ou seja, eles vão pegar as lâmpadas, vão desmontar estas lâmpadas, vão dar o destino adequado para cada um dos componentes, devolvendo eles para o ciclo de produção. E aquilo que realmente não tem mais saída, isso aqui não tem mais como reaproveitar, ele vai ser descartado de forma adequada, de maneira que aquilo não chegue na natureza. Essa é a ideia da logística reversa. Então é uma ação simples que a gente faz e que pode mudar o rumo de um país inteiro. Porque a gente está falando de lâmpadas, mas essa questão, quando a gente entende o total da sustentabilidade, a gente vai fazer com lâmpada, a gente não vai jogar um papelzinho de bala no chão, a gente não vai colocar fora coisas que podem ser reaproveitadas, a gente não vai jogar uma latinha de refrigerante na rua, porque a gente sabe que esses componentes, eles podem ser reutilizados ou reaproveitados ou reciclados. E quando as pessoas incorporam isso no seu dia a dia, a gente tem um efeito em cascata, porque elas vão falar para outras, que vão falar para outras, e aí depois de algum tempo, a gente vai ver um país sustentável.
Isso não acontece da noite para o dia. É uma luta que a gente tem constante. É uma mudança de ideia das pessoas. Porque algumas pessoas falam, não quero mais mudar e tal. Mas quando elas entendem que isso faz, inclusive, bem para a economia, para a saúde, para os outros seres vivos, elas, não custa nada, né? Elas vão pensar assim. Então eu não vou jogar uma lâmpada em qualquer lugar, ou nem mesmo no lixo. Porque antigamente as pessoas, até de forma altruísta, falavam, não, eu vou colocar a lâmpada dentro de uma caixinha de papelão ali e vou colocar na lixeira, porque se eu colocar lá direto, a pessoa que vai coletar o lixo pode se cortar. Isso acontecia muito. Isso mostra que as pessoas querem fazer o bem. Então, agora que vocês sabem, não se esqueçam, entre em reciclos.org.br, encontrem um ponto onde vocês podem fazer entrega mais próximo da sua casa e vai lá. E não te esqueça, tira uma foto e marca a gente lá no Instagram, tá bom? Reciclos.oficial. Marca a gente pra gente também repostar que vocês estão fazendo certo e propagar a informação correta. Belezinha? Estamos juntos. Não te esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar nas redes sociais e de estar junto com a gente na sustentabilidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.